Boa noite. Continuamos o nosso estudo do penúltimo capítulo do Apocalipse, que é o penúltimo capítulo da Bíblia. No encontro passado, nós iniciamos o comentário dos versículos desse capítulo que tratam da glória da igreja eterna, que é a Jerusalém Celeste. Na Bíblia, o céu é chamado por muitos nomes: céu, bem-aventurança celeste, morada do Pai, casa do meu Pai, palavra de Jesus. Estar com Cristo, para que onde eu esteja, vós estejais também, pode ser uma definição do céu. Vinde benditos para o reino do meu Pai, é outro nome para o céu, dado pelo próprio Jesus Cristo. Jerusalém Celeste, título do Apocalipse de São João. A esposa que está ornada, que desce para ser desposada pelo esposo, que é Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, outra imagem do capítulo 21. Enfim, é o termo da nossa caminhada aqui na terra. É a meta para a qual nós caminhamos pressurosos. Então, ver versículo por versículo desse capítulo é importante, porque mesmo cifrados, mesmo sem dizer muito, eles dizem muito. Dizem muito na medida em que Deus determinou que eles deveriam ser ditos. Eu já disse aqui em muitas ocasiões, se nos fosse descrito o céu com todo o seu esplendor, com toda a sua minúcia, sabem o que aconteceria conosco aqui na terra? Eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir para lá, não é? Por isso São Paulo diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. E dado que nossa missão aqui na terra ainda não terminou, e dado que nós somos chamados a viver a santidade até a perfeição, e dado também que não nos é lícito deixar esta vida, porque temos também pessoas que nos amam, enfim, não quero mais viver. Quem repete isso constantemente na frente da esposa, deixa a esposa muito triste. Você precisa amar e ser amado. Você precisa dar amor à sua esposa, aos seus filhos também. Há pessoas que esperam de você, esperam muito de você, do seu testemunho, da sua palavra, do seu exemplo, etc, etc. Então, Deus sabe perfeitamente o que faz. Descreve com aquela descrição, com aquela sobriedade, que ao mesmo tempo aguça, atiça não somente a nossa curiosidade, mas também a nossa esperança, a nossa fé. E acho que são perfeitas as palavras utilizadas por São João nesses versículos, gravem, do versículo 9 até o versículo 20 e o versículo 5 do capítulo 22. Essa glória da igreja eterna, a Jerusalém Celeste, ultrapassa o capítulo 21 e termina no versículo 5 do capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia. Muito bem, damos continuidade, estamos descrevendo numa simbologia material, física, a Jerusalém Celeste, como se fosse uma cidade. E uma cidade nos moldes da atual Jerusalém. Da atual Jerusalém do tempo de São João, que é a mesma Jerusalém de hoje, só que está bastante modificada, está maior, etc. Mas São João, judeu e cristão, boa parte de sua vida ele passou em Jerusalém, agora no fim da vida em Éfeso, aqui precisamente em Pátimos, está tendo uma visão e Deus Todo-Poderoso permitiu que ele visse a glória nos moldes de uma cidade parecida com Jerusalém. Essa cidade tem muralhas, essa cidade tem portas, essa cidade tem dimensões, essa parede tem largura, essa parede, essas muralhas têm altura, e tem pedras preciosas, tem alicerce, enfim, todos esses valores materiais, essas imagens têm um significado profundo. E vamos dar continuidade a essa riqueza de imagens. Versículo 21. Cada uma das 12 portas era feita de uma só pérola, e a avenida da cidade era de ouro, transparente, como cristal. No profeta Isaías, capítulo 54, versículo 12,
temos esta mesma ideia. São João, conhecedor profundo das profecias do Antigo Testamento, foi lá atrás buscar essa imagem. Isaías 54, 12. Farei tuas ameias de rubis, as portas de cristal e todo um recinto de pedras preciosas. Deem uma olhada no título desse capítulo 54 de Isaías. Vejam que surpreendente. O capítulo trata da felicidade da Nova Jerusalém. O que o profeta profetiza, São João retoma e de certa forma cumpre. O Senhor permite que São João tenha uma visão onde aquilo que ele vê é o cumprimento do que Isaías, talvez 600 anos antes de sua visão, já havia profetizado. Ainda no versículo 21, nós temos a pérola, que é a joia por excelência. Quem pode dizer uma parábola, uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo, onde aparece a pérola? Uma frase. No capítulo 7 de São João, versículo 6. Não jogueis pérolas aos porcos, não jogueis as coisas santas aos cães, para que eles não as calquem com os pés e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Que pérola é essa? As coisas santas. Quem são as coisas santas? Deus e aquilo que Ele disse e aquilo que Ele fez e faz por nós. O que Ele disse? Sua santa palavra. Escrita, Bíblia. Oral, a pregação da igreja. E o que Ele fez e faz? Os sacramentos, a igreja, os meios de salvação, a ação do seu Espírito, a vida da graça, a caridade, todas as manifestações do Espírito Santo em nós e por nosso meio em favor dos homens, os sinais do reino de Deus, as coisas santas, as pérolas. Vejam, pérolas aqui na terra, pérola no céu. Junte agora as duas coisas. O céu já começa aqui na terra. Bonito, né? Pérola, pérola. E a avenida, que não é, por favor, não interpretem como eixo monumental, ou a W3 Sul, ou Norte. A ideia da avenida evoca qual é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual Ele se identifica com uma estrada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, aqui Ele é caminho, lá Ele é a avenida. As dimensões são outras. Ou seja, é o espaço por onde todos passam. Cristo Jesus. Ele disse também no capítulo 10 do Evangelho segundo João: eu sou a porta. Todos passam. A avenida é o lugar da passagem. A ideia, para que onde eu estou, vós estejais também. Capítulo 14 de São João. Avenida. Ouro, nós já sabemos. A imagem do cristal, nós já refletimos. É tirada de Isaías. Transparente. Nada de opacidade. Não é opaco. Não impede. Tudo é muito claro, muito evidente, porque a luz é o brilho, é o esplendor do próprio Deus, que ilumina todos, que refugia em todos. Deus será tudo em todos. Não há necessidade da luz do sol, da lua ou de qualquer outro tipo de luz, porque o próprio Deus será a luz que ilumina todos. Eu sou a luz do mundo.
Um versículo muito sugestivo, esse versículo 21. Cidade de ouro. Na verdade, ouro já apareceu no versículo 18. No versículo 18, Apocalipse 21. Vamos dar uma olhada de novo, 18. O material da muralha era jaspe e a cidade ouro puro, semelhante a puro cristal. Já apareceu no versículo 18, aparece de novo no versículo 21. Não é mera repetição, é somente acentuar um fato, um símbolo, uma imagem que é de grande importância para o vidente e para todos nós. Versículo 22. Não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor Deus dominador é o seu templo, assim como o Cordeiro. Vamos agora recordar, esse texto é clássico, vocês vão responder na bucha. Destruam este templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. São João, que é o mesmo autor do Apocalipse e do Evangelho segundo João, registra que Jesus falava do templo do seu corpo. Que episódio foi esse? O episódio da expulsão dos mendilhões do templo, né? Jesus pegou um chicote, expulsou os mendilhões, etc. E com que autoridade tu fazes isto, etc. Né? E Jesus responde: muito bem, não vi nela templo algum, porque o Senhor Deus dominador é o seu templo. O Pai no céu é o templo, mas o Filho também, assim como o Cordeiro. Assim como o Cordeiro. Vejam como muda a perspectiva. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, Apocalipse, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Nós somos o templo de Deus. Deus vem morar em nós. São Paulo diz na 1 Coríntios que nós somos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Muito bem. O Espírito habita em nós. No céu é o contrário. Nós é que vamos habitar nele. Nós é que vamos habitar com ele. Vamos habitar com o Pai. Vejam, o Deus dominador é o seu templo, Deus Pai, assim como o Cordeiro. Esse templo que Jesus fala, o templo do seu corpo, que está no céu ressuscitado, habitaremos nele. Ficaram claras as ideias? Ficaram claras? Muito bem. Então, de certa forma, a coisa se modifica. Então, no céu não vai ter catedral, não vai ter capela do Santíssimo, não vai ter sacrário, não vai ter nenhuma estrutura reservada à adoração, aqui chamada de templo, de capela, de matriz, de catedral, de santuário. Isso não vai ter no céu. A razão está aqui. Não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor Deus dominador é o seu templo, assim como o Cordeiro. Vejam, o templo em que Deus residia no coração da igreja terrestre agora desapareceu. Vamos dar uma olhada no próprio livro do Apocalipse para nós percebermos uma evolução. Ao longo do Apocalipse, capítulos 11, 14, 15 e 16, se fala de um templo em que Deus reside. Mas, no capítulo 21, nós é que vamos residir neste templo. Apocalipse 11, 19. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Aqui vejam, a humanidade não atingiu o seu ápice no capítulo 21, sim.
Aqui então é compreensível que enquanto a humanidade está na sua aventura, não chegou ao seu termo, se fale de templo visível. Capítulo 14, versículos de 15 a 17. Outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois está madura a seara da terra. O ser que estava sentado na nuvem lançou então a foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo, do céu, tinha também uma foice afiada. Esse templo vai desaparecer. E de fato desaparece no versículo 22. Mas tem mais. Dê uma olhada, por favor, no capítulo 15, versículos 5 e 8. Versículos 5 e 8. Depois disso, eu vi abrir-se no céu o templo que encerra o tabernáculo do testemunho. Então, José, o Apocalipse 21, 22 diz que não viu templo algum, e aqui o templo aparece. Sim, porque no capítulo 15 a humanidade ainda não terminou sua peregrinação na terra. No capítulo 21, sim. Então no capítulo 21 não tem mais tempo algum. Aqui, enquanto a humanidade está labutando, enquanto a igreja peregrina aqui na terra, faz sentido o templo contemplado de forma visível, uma estrutura física, estrutura que tende a desaparecer na consumação da história da humanidade. Versículo 8, por favor. Encheu-se o templo de fumaça, provinda da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar, enquanto não se consumassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Vejam, a história da humanidade não terminou. Então tem tempo, visto pelo vidente. Mas no capítulo 21, não vi nela tempo. Há contradição? Não. Capítulo 21 é fim da história. É consumação da história. É plenitude da história. É desfecho da história. Capítulo 14 não. Capítulo 15 não. Mas tem mais. Capítulo 16, versículos 1 e 17. Ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Uma voz que saía do templo. Na visão de São João ainda tem tempo. Versículo 17. O 7º derramou a sua taça pelos ares, e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: está pronto. Está pronto. Bem, então já falamos do porquê não tem mais nenhum tempo, e já falamos quem é que substitui esse templo provisório. Qual é o templo? O Senhor, Deus dominador, é o seu templo, assim como o Cordeiro. Bem, a eterna presença de Deus e do Cordeiro é o cumprimento da profecia implícita contida na ideia de tempo. Porque vejam, aqui na terra, o que vem à mente de vocês? A ideia do templo, a estrutura templo. Eu vou à casa de Deus. Esta é a casa de Deus. É o lugar exclusivo de Deus, é o lugar sagrado da presença de Deus, do louvor a Deus, etc. Estar com Deus, louvar a Deus, me dirigir a Deus, bendizer a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus. Isso, de certa forma, é uma antecipação daquilo que nós esperamos, daquilo que nós aguardamos. Então, essa transposição no nível da visão do Apocalipse
que fala inúmeras vezes de tempo durante as visões, e que no final não tem mais tempo algum, é muito bonita. Acabou o provisório. Porque tudo isso daqui não é provisório. Agora é o próprio Deus. Não há necessidade mais de nenhum templo, por mais bonito que ele seja, que ele pareça, por mais conforto, por mais beleza, por mais silêncio, por mais convite que ele nos proporcione aqui na terra, por mais aconchegante que seja esse espaço, é uma imagem muito, digamos assim, bonita, sem dúvida alguma, mas distante, incomparável com o templo que é o próprio Deus dominador e o Cordeiro. Bem, versículo 23, imagem que evoca para nós a primeira das criaturas, e uma imagem usada por Jesus, já citada aqui, a imagem da luz. A cidade não necessita de sol, nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e a sua luz é o Cordeiro. Vamos um pouquinho voltar no tempo, Isaías capítulo 60, versículo 19. Não terás mais necessidade de sol para te alumiar, nem de lua para te iluminar. Permanentemente terás por luz o Senhor, e teu Deus por esplendor. É quase mesmo. São João aqui descreve em termos isaianos, ou seja, de Isaías, essa imagem muito bonita, que aliás carece de maiores explicações. Não vai ter conta de luz, olha que beleza, não vamos pagar todos os meses, não vai chegar conta de luz, que maravilha. Não vamos precisar do sol. Aliás, o brilho do sol diante do brilho de Deus é como se fosse uma chaminha de vela se apagando. Ah não, mas o sol é uma estrela de quinta grandeza. Quando ela fica muito clara, um dia muito, faz tanto brilho, não é? Tanta claridade. Essa claridade do sol não é nada diante do brilho de Deus. Ah, então quer dizer que contemplando a Deus eu vou ficar cego? Pare de imaginar, não é, o céu com categorias terrenas. Na glória nós contemplaremos, esperamos contemplar o Senhor face a face, com a graça dele. Se o brilho de Deus ninguém pode nesta terra contemplar e viver, na glória é diferente. Porque Deus concede a graça. Porque Ele mesmo prometeu, para que onde eu estou, vós estejais também. Aliás, Ele mesmo nos deu o seu brilho, pela fé e pelo batismo, pela vida da graça. O brilho de Cristo refúgio em nós. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. Ele mesmo me disse, esse brilho não é nosso, da mesma forma que o brilho da lua não é dela, mas ela recebe do sol, o nosso brilho recebemos do Cristo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Muito bem, o lugar do novo culto espiritual, que é Cristo ressuscitado, aqui citado na profecia de Isaías, ele é a própria luz. Sua luz é o Cordeiro. Vejam o verbo de ligação. Sua luz é. Não é sua luz procede do Cordeiro. Lembram? Eu sou a luz do mundo. Sua luz é o Cordeiro. Vejam, a glória de Deus a ilumina, Deus Pai, e a luz de Cristo ilumina essa cidade. É a luz do Pai, é a luz do Filho, porque
porque se o Filho é luz, o Pai é luz, o Espírito Santo também é luz. Trata-se de um predicado que não é exclusivo do Filho. Tudo que se diz do Pai se diz do Filho e do Espírito, a não ser quando existe oposição de relação. Pai com relação a Filho. Então só o Pai é Pai, o Filho não é Pai, o Espírito Santo não é Pai. Isso se chama relação. Filho, só a segunda pessoa é Filho. O Pai não é Filho, é Pai. E o Espírito Santo não é Filho. E Espírito Santo, só a terceira pessoa da Santíssima Trindade é Espírito Santo. O Pai não é e o Filho não é. Mas os três são, malgrado as três relações, as três distinções de pessoa, constituem um único Deus. São iguais na essência, iguais na natureza, iguais na divindade. Três pessoas em um só Deus. Versículo 24. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra levar-lhe-ão a sua opulência. O Dom José, então, quer dizer que também no céu vai ter rei. Eu pensei que o único rei no céu era Deus. E opulência o que é? É levar canjica, coalhada, é levar o fruto do seu trabalho, é levar dinheiro, enfim. Primeiro, vamos lembrar um fato que aconteceu logo quando Jesus nasceu. Vieram do Oriente algumas pessoas para adorar o menino. Viram e se alegraram, adoraram o menino e abriram seus estojos e apresentaram ao menino presentes: ouro, incenso e mirra. Quem são? Os magos. Os magos que vieram do Oriente. Perfeitamente. Agora, o cumprimento dessa profecia tem relação com Isaías 60, versículos 3 e de 5 a 7. 3. As nações se encaminharão à tua luz, e os reis ao brilho de tua aurora. Versículo 5. Essa visão tornar-te-á radiante. Teu coração palpitará e se dilatará, porque para ti afluirão as riquezas do mar, e a ti virão os tesouros das nações. Serás invadida por uma multidão de camelos, pelos dromedários de Madiã e de Efá. Virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso, e publicando os louvores do Senhor. E segue. Essa profecia se cumpre quando Jesus nasce e os magos do Oriente vão até lá. Aliás, o texto no Evangelho segundo Mateus não diz que os magos vão de camelos, de dromedários. A iconografia é que identifica esses camelos de Isaías 60 com os magos. E na profecia em Mateus 2 nem diz quantos magos são. Mas por causa do número de presentes, ouro, incenso e mirra, aqui em Isaías 60 só aparecem ouro e incenso. A mirra, que também é citada no Antigo Testamento, evoca, segundo os padres da igreja, a ideia: o ouro, Jesus é rei, o incenso, Jesus é Deus, e a mirra, o Cristo sofredor, o servo sofredor. Muito bem. Então, profecia de Isaías fala de um acontecimento que vai possibilitar que pessoas de longe acorram para o menino. A tradição da igreja identifica esta profecia de Isaías 60 com o nascimento de Jesus e o episódio dos magos do Oriente. E São João, no Apocalipse, junta as três coisas. Essa profecia que fala do Messias, que quando nascer vai atrair pessoas de longe, pessoas, reis. No Evangelho segundo Mateus não diz que eles são reis, diz que eles são magos. Agora, por que a tradição da igreja chama de reis magos? Não, três reis magos.
3, por causa do número dos presentes. Reis, por causa de Isaías 60. Lembram? Os reis ao brilho de tua aurora. E magos, porque eles são magos mesmo. Bom, não perca quem diz que foram 3 reis magos. Porque a profecia se entrelaça, enfim, não sabemos, também isso é irrelevante para a nossa fé. O fato é que ele foi visitado por pessoas que vieram do Oriente e eram magos, os que hoje nós chamamos de pessoas que mexem com o ocultismo, com bruxaria, com artes ocultas, pecados. Contemplam o Senhor, adoram o Senhor, e o texto diz que eles voltam por outro caminho. Se voltam por outro caminho, avisados pelo anjo, porque Herodes queria matar a criança. Eles primeiro procuraram Herodes: procurem o menino e digam-me onde ele está para que eu vá adorá-lo. Voltaram por outro caminho. Voltar por outro caminho é conversão, é não mais por aquele caminho de trevas. Muito bem, então esta ideia, as nações andarão na sua luz, os reis da terra levar-lhe-ão a sua opulência, significa o quê? O que o profeta já disse: todos os homens serão atraídos pelo Senhor, e eles oferecerão tudo de si. O que é levar a sua opulência? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e siga. Levar a sua opulência é dizer: eu sou todo teu, Senhor. Tudo que eu tenho, eu te dou. Tudo que é meu, eu te entrego. É uma imagem muito bonita que significa: no céu desfrutarão da felicidade com Cristo, habitarão com Cristo aqueles que se entregaram completamente ao Senhor. Foram ao Senhor já nesta vida, pela fé, pelo batismo, pela aceitação, pela obediência, pela docilidade, pela fidelidade à palavra, e se entregaram todos ao Senhor. As nações andarão na sua luz. Eu sou a luz do mundo. Os reis da terra. Quem são os reis senão aqueles que reinam com Cristo? Nós somos esse reino de sacerdotes que nesta vida levaram a opulência do tudo de si para o Senhor. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Eis a opulência. Versículo 25. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. O próprio versículo já explica por que as portas não se fecharão. A experiência mostra que nós fechamos a porta à noite, e não é somente por causa de ladrão, mas porque evoca a ideia de aconchego. Deixar a porta aberta faz frio, pode chover, o vento, os animais, entra o gato, entra o animal que pode nos prejudicar, entra o ladrão e assim por diante. Então, proteção, aconchego, etc. E a ideia da noite: normalmente durante a noite nós fechamos as portas. É compreensível, afinal de contas vamos dormir, e quem está dormindo está como que morto, está desprotegido. É preciso tomar certas precauções, não é? Porque é noite, e na noite todos os gatos são pardos. A noite é sempre o horário, a condição, o contexto escolhido pelo ladrão para assaltar. Normalmente os assaltos, os roubos, os crimes acontecem nesse contexto de escuridão, de trevas, símbolo também do mal, do pecado. Se o Senhor brilhará sempre, e o seu brilho, ele é Ele mesmo, o Deus dominador e o Cordeiro, não tem sentido fechar a porta. Não haverá noite. Aliás, Isaías 60, versículo 11: tuas portas ficarão abertas permanentemente, nem de dia nem de noite serão fechadas, a fim de deixar afluir as riquezas das nações sob a custódia de seus reis. Veja, uma profecia a respeito da glória da futura Jerusalém.
volta a aparecer essa profecia, quase que em termos literais, uma reprodução literal, lá no finalzinho da Bíblia. Qual é a ideia que subjaz nesse versículo 25? Não há mais necessidade de uma proteção externa. No céu haverá completa liberdade. Você não terá medo de nada. Ninguém vai lhe atingir, ninguém vai lhe sobressaltar, ninguém vai lhe apavorar, ninguém vai lhe intimidar, não vai haver nenhuma ameaça, porque não há qualquer vestígio de mal, de susto, de medo, de angústia, de aflição, de nada. Nenhum elemento externo, animal ou homem, vai prejudicar você. Bonita essa ideia do versículo 25, não é? Uma maravilha. Vamos ao penúltimo versículo, versículo 26, por favor. Levar-lhe-ão a opulência e a honra das nações. O texto parece-me que lembra o versículo 24, não é? Lembra o versículo 24. Vamos dar uma olhada de novo em Isaías 60. Vamos ao versículo 5, Isaías 60. Essa visão tornar-te-á radiante, teu coração palpitará e se dilatará, porque para ti afluirão as riquezas do mar e a ti virão os tesouros das nações. Eu sou o tesouro. A Senhora é o tesouro. Nós somos esse tesouro precioso, ou seja, valemos muito para Deus. Nós somos uma riqueza e valemos tanto. Sabe qual é o nosso valor? O sangue de Cristo. Nós valemos tanto a ponto de Jesus ter morrido por nós. Esse é o nosso valor. Eu valho incalculavelmente porque Jesus me amou. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou este tesouro. E o versículo 11, ainda Isaías 60, na página seguinte: tuas portas ficarão abertas permanentemente, nem de dia, nem de noite serão fechadas, a fim de afluir as riquezas das nações, vejam, quase em linguagem literal, sob a custódia de seus reis. Então, um versículo pequenininho, mas que tem o seu significado. Bem, agora vamos dar uma olhada, só para concluir o versículo 26, a ironia. Apocalipse, por favor. Apocalipse 18, de 11 a 17. Vocês lembram da Roma pagã, daquela que recebia muitos comerciantes, muitos marinheiros, e eles traficavam no sentido, não é? Comercializavam, enriqueciam, havia muita injeção de dinheiro, não é? Um mercado florescente, um império, não é? Que negociava com vários reis, mercadores e muitos produtos, especiarias. Apocalipse 18, de 11 a 17. Também os negociantes da terra choram e se lamentam a seu respeito, porque já não há ninguém que lhes compre os carregamentos. Carregamento de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, bem como de toda espécie de madeira odorífera, objetos de marfim e madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore, de cinnamon e essência, de aromas, mirra e incenso, de vinho e óleo, de farinha e trigo, de animais de carga, ovelhas, cavalos e carros, escravos e outros homens. Eis que o bom tempo de tuas paixões animalescas se escoou, toda a magnificência e todo o brilho se apagaram, e jamais serão reencontrados. Os mercadores destas coisas que delas se enriqueceram pararão longe de medo de seus tormentos e hão de chorar e lamentar-se, dizendo: ai, ai da grande cidade que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento, toda essa riqueza foi devastada. Então vejam, o império rico, opulento,
lhe servia, condenada. As duas bestas, as duas bestas condenadas, o imperador, o império. O dragão também foi sentenciado. Desapareceu tudo isso. E olha agora a ironia, versículo 26. Levar-me-ão à opulência e à honra das nações. Agora todos se dirigem para o Senhor. A riqueza é o céu. Aqueles que não traficavam, que não comercializavam, os cristãos vítimas dessa estrutura, agora levam sua opulência. Apresentam seus tesouros. Lembram? Ouro e incenso. Isaías 60. Ouro, incenso e mirra, os magos que levam para Jesus. E na glória, nós levamos a opulência, a fartura, a abundância da santidade. O nosso tesouro que somos nós, a vida da graça, apresentamos para o Senhor. Uma guinada completa, uma mudança completa. A história mudou completamente. Na glória é outra coisa completamente diferente. O que parecia Fausto, pompa, o que parecia algo indestrutível, a riqueza das nações, pecaminosa, desapareceu. Roma, a estrutura pecaminosa. E agora triunfa a opulência e a honra das nações. Versículo 27, último versículo. Nela, Jerusalém celeste, evidentemente, não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Parece claro, parece óbvio, com exceção do livro da vida, que aliás é uma imagem que nós já vimos no Apocalipse, e vamos ver agora de novo esses versículos onde aparece o livro da vida, que não entre nada de profano, de pecaminoso, de impuro, abominação, ou seja, aquilo que é execrável, aquilo que é detestável aos olhos de Deus, mentiras, qualquer que seja ela, todo pecado é uma mentira, mas as mentiras, ou seja, os pecados nas suas diversas modalidades, mas unicamente esses que já apareceram algumas vezes em capítulos anteriores, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que é livro da vida do Cordeiro? Livro da vida do Cordeiro, que é o livro de Deus, ou o livro do Cordeiro, ou o livro da vida do Cordeiro, são aqueles que Deus Todo-Poderoso, antes que o mundo fosse criado, já sabia de antemão que seriam salvos. Por favor, Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e o proclamarei diante do meu Pai e dos seus anjos. É a primeira vez que aparece o livro da vida no Apocalipse. Depois pule para o capítulo 20, versículo 15. Apocalipse 20, versículo 15. Todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Livro da vida. Aqueles que o Pai sabe que foram salvos, que estão sendo salvos, que serão salvos. Aqueles que, no plano misterioso de Deus, estão reservados para o céu. A questão da destinação para o inferno, que não tem nada a ver com o querer de Deus, já tratamos aqui muitas vezes. A doutrina, se não me engano, dos presbiterianos, acredita na predestinação para o inferno. Nós acreditamos, católicos, na predestinação apenas para o céu. Já discutimos isso em outras séries, não é o momento de entrarmos nessa discussão, porque já tratamos disso inúmeras vezes. Bem, com isto, terminamos o capítulo 21.
No próximo encontro começaremos o estudo do último capítulo da Bíblia, que é o último capítulo do Apocalipse. Serão 21 versículos apenas. É o epílogo de uma aventura de quase 3 anos de estudo, e nós ficamos muito felizes por nos aproximarmos da conclusão desse estudo fascinante.